se já não estão, podem se tornar uma parte dela, para que juntas nós possamos criar um mundo de paz, com um coração quente, caloroso, para que todas as pessoas possam viver em harmonia com os animais e o ambiente. Dito isso, venerável Robina, você gostaria de estabelecer a motivação para a nossa conversa? Eu acho que você já fez. Mas eu gostaria de adicionar, observem a respiração. Essa é a motivação. Para adicionar isso, a motivação precisa ser exatamente o que você disse, mas nós precisamos perceber que nós temos que desenvolver o entusiasmo dos bodhisattvas, que é esse otimismo incrível. Nem mesmo um otimismo, mas um entusiasmo. Por isso que o termo que nós usamos é o esforço alegre, entusiasmado, das bodhisattvas. Porque vemos que há o potencial da felicidade e há sofrimento, isso nos impede de desistir. Por isso que nós estamos sempre otimistas, alegres. Existe realmente esse objetivo idealista, mas você não espera que ele surja da noite para o dia. Você tem esse entusiasmo que te impede de desistir. Eu posso dizer isso com certeza, a gente pode ver isso. Eu tenho algo para dizer, mas você tem algo a dizer antes disso? Por favor, continue. Uma das perguntas foi: alguém me enviou algumas perguntas, essa é uma delas. Você perguntou, na verdade, como ter um impacto na nossa comunidade no nível global. Então, essa atitude de entusiasmo é o que eu vi por mim mesma e quando eu estava no fim dos meus 20 anos, no começo dos 30 anos, eu estava em Londres, ou seja, fim dos anos 60, começo dos anos 70. Eu estava realmente pronta para, comprometida com uma revolução, para fazer do mundo um lugar melhor. O, o idealismo de ser uma ativista da esquerda radical, e era muito genuíno, muito sincero, mas o que eu vejo era o que me leva para outra pergunta, que vem aqui, que é realmente perfeita, que é quando você começa a trabalhar para as outras pessoas, você pode esquecer de você mesmo e você entra em desespero. Isso é muito relevante para esse ponto aqui. Então, eu quero usar essa analogia que eu já usei muitas vezes. Não é para ser um clichê, é realmente poderoso. Na visão Mahayana, o Buda precisa de duas asas, sabedoria e compaixão. Como Lama Zopa coloca, ter boa intenção não é o suficiente. Então, você tem a compaixão, você pode ter o objetivo de atingir a iluminação, ajudar os animais, fazer do mundo um lugar melhor, ou você quer ajudar as pessoas pobres, o que quer que seja. Compaixão é o ponto. Mas a gente precisa perceber, porém, que a compaixão é o desejo de beneficiar. Mas isso não significa que você sabe como beneficiar. Essa é a área da sabedoria. Então, pode ser um pouco abstrato. Eu vou falar da visão budista. O entusiasmo do bodhisattva, a sabedoria é a chave para entender o entusiasmo dos bodhisattvas e também de entender por que você não se deixa para trás quando você trabalha para as outras pessoas. Especificamente na nossa cultura, você faz a asa da compaixão, mas você fica exausta, drenada, usada e abusada. E eu posso ver isso muito claramente na minha época de ativista política, na atividade política. Pessoas intensamente idealistas, seja no trabalho com feminismo, racismo. Aconteceu algum barulho? Ela pergunta o que foi. Eu deveria continuar? Sim, ok. O que ela está dizendo? Isso é a Venerável Robina falou. Claire, you need to unmute yourself. Claire, você precisa se desmutar. Isso é o que a Nicole falou. Yeah, maybe. Okay, I will. Deichen, can you tell her in French? She has to unmute. A Venerável pede para alguém avisar para ela em francês, para desmutar. I'll give you permission to unmute. Go on. What? Anrich, if you unmute her and no one else.
else on rec will be the only one unmuting people just to Yes, prevent. I'm trying. Thank you. Claire, we're gonna give you access to unmute again. Claire, a gente vai te dar acesso para desmutar de novo. Maybe it's best to put it in the chat and we can try to help answer your questions in the chat. Talvez seja melhor colocar no chat. Okay. Venerável Robina continua. I can see that, you know, Eu posso ver que são duas coisas. Então, em primeiro lugar, nós éramos muito idealistas. Você pode ter ideias muito boas sobre o planeta, o que seja nos anos 60 ou 5.000 anos atrás. É incrível querer fazer do mundo um lugar melhor. Isso é compaixão, é incrível, é fundamental. Mas a asa da sabedoria é o que é o único da abordagem budista. A sabedoria é o trabalho que você faz em você mesma. Então você aprende a se conhecer, a olhar para os seus apegos, a olhar para a sua raiva, seu ressentimento, sua inveja, ansiedade. Porque isso é o que nos draga, é o que nos impede de ajudar as outras pessoas, é o que nos deixa exaustas, é o que nos deixa sobrecarregadas e nos faz desistir. A gente não fala assim, por exemplo, na atividade política, a gente não discute isso de jeito nenhum. Autocuidado parece que você precisa receber uma mensagem, dormir, e ok, é verdade. Mas se a nossa compaixão estiver poluída por apego, e portanto ter ansiedade, raiva, e aí eu consigo realmente ver na minha época de ativismo político, você acaba tendo compaixão pelo grupo de política lá que está atingido, por exemplo, pelas questões que o feminismo e o racismo tratam, ou ansiedade pelo ambiente. Mas isso também vai disparar muita raiva pelas outras pessoas. Eu lembro que perguntaram para o Dalai Lama uma vez. Parece que... Porque foi perguntado sobre... Bom, parece que a raiva é muito útil. O Dalai Lama diz, pro ativismo político. O Dalai Lama diz, eu entendo o que você está dizendo, mas a raiva vai te exaurir e você vai acabar desistindo. E se você, por outro lado, se você é motivado por compaixão, você nunca vai desistir. Então isso é realmente o ponto para nós mesmos, para que você não fique exausto, porque o que se exaure não é a compaixão. Isso é o que nós precisamos entender. A gente acha que quando a gente vê o mundo sofrendo, olha para o ambiente, para o racismo, para o sexismo, a gente acha que a compaixão é o que nos exaure. Não, a compaixão não pode te exaurir. A visão budista é muito específica, são as delusões que nos exaurem. O apego às nossas próprias visões e aí a raiva com todas as outras pessoas que parecem estar causando o sofrimento. Eles são o que nos exaurem. Então, o trabalho da asa de sabedoria é enfraquecer, diminuir o seu apego, a sua ansiedade, irá diminuir a sua raiva, para que agora sim você consiga focar no componente da compaixão e nunca desistir. Trabalhar com constância, um passo de vez, sem fantasias, sem desistir. Essa é a chave do sucesso, eu te digo. Essa é a base da nossa prática, é a base da atividade política. E aí você pode ver com outras pessoas. Eu lembro até Martin Luther King. Ele realmente me impressionou. Inicialmente não parecia que ele era muito radical, mas a questão é, ele não tinha muita raiva, mas ele tinha muita energia de ação. E ele disse, é bom ver os problemas, você precisa ver, olhar o sofrimento, olhar para o racismo, olhar para o desastre ambiental que está acontecendo diante de nós, para usar essas palavras, mas ele diz, e aí você diz, o que eu posso fazer para ajudar? A raiva vai te fazer berrar e gritar, e isso te exaure. Se você tiver compaixão, você não vai desistir, você vai ser mais idealista, mais aterrada, você vai ver o sofrimento no mundo, você vai ver as pessoas criando problemas, mas você vai ter esse entusiasmo e você vai ter constância, diligência e vai dar um passo de cada vez. Você não vai desistir, você não vai ficar exaurido. Sim, você pode dormir e sim, pode relaxar, pode receber uma massagem, mas no outro dia você levanta e continua. Então, a chave no budismo é que o que nos exaure não é o sofrimento, o que nos exaure não é a compaixão. O que é único na visão budista da mente, na compreensão budista da mente, é que você tem estados virtuosos da mente que não tem como eles te produzirem sofrimento. Isso nós não temos tanto no mundo psicológico moderno. A compaixão e o amor não podem te fazer sofrer. É o apego às suas visões, é a sua raiva com as outras pessoas, é a sua ansiedade, os seus medos. Essas coisas te exaurem. Essas coisas te fazem desistir. E essas coisas te derrubam.
Por isso que a chave da sabedoria, que é o trabalho que você faz com a sua mente, tornando-a mais clara, mais contente, mais preenchida, portanto, mais capaz e mais compassiva. Esse é o meu ponto central. Isso é algo muito central da visão budista, é muito específico da visão budista. Isso te ajuda a ter constância e essa é a base de qualquer boa prática. Eu acho que é muito bom que as pessoas façam perguntas, é o que permite que as coisas se manifestem. Tem uma pergunta, se eu entendi, de Margaret. Qual é o mínimo da prática diária? Bom, tem algumas perguntas. Então, esse ponto básico que eu fiz que é realmente importante. Então, por favor, me façam perguntas. É o melhor jeito de usar o nosso tempo. Então, se qualquer pessoa tiver perguntas, por favor, levantem suas mãos e aí nós vamos desmutar vocês. Então, eu acho que eu vou falar mais então sobre esse ponto. Quando nós somos ativistas políticos e idealistas, isso é ótimo, nós precisamos ser. O que acontece é, nós podemos ser muito específicos. Quando eu era uma ativista radical, em primeiro lugar, eu focava mais na relação entre as pessoas pobres e as pessoas ricas. Então, eu prestava muita atenção no sofrimento das pessoas pobres ao redor do mundo. Então, a ênfase era em todo o sistema capitalista que causa sofrimento, e continua sendo a mesma coisa do que era 60 anos atrás, não mudou. Então, seja racismo, sexismo, o ambiente, são questões totalmente válidas. Há sofrimento há sofrimento em todos esses níveis no planeta e vai continuar tendo enquanto houver seres deludidos. O problema é quando a gente foca em uma área, e tá ótimo, continue focada numa área só, mas a gente precisa ver o que a gente quer que aconteça. A gente tem um ideal idealista, por exemplo, sem racismo, sem ceticismo, o que quer que você queira chamar. Mas aí o que nós temos que chamar, o que a gente faz é apontar para as pessoas, e tá ótimo, mas o que acontece é que a gente fica com raiva. Eu acho que o maior problema na nossa cultura é que a gente confunde encontrar um problema, dizer, há racismo ali, há injustiça ali. Isso não é raiva. Isso é uma ação compassiva. Então, a grande questão é, a gente confunde a raiva com algo, com simplesmente apontar o problema. Então, dizer que há racismo, isso é uma declaração de um fato, isso não é raiva. Mas a gente adiciona raiva sobre isso, e a gente acha que essas duas coisas são as mesmas coisas. Esse é o nosso maior erro. Isso é baseado na análise budista clara sobre a mente, que fala sobre os estados neológicos deludidos, ridículos da mente, que aponta para esses estados que fazem uma grande confusão e os estados válidos da mente. Então, como Martin Luther King fala, é importante ver os problemas. Há racismo, há pobreza, há o desastre ambiental, há injustiça. Mas aí você diz, o que eu posso fazer para ajudar? Essa é a paz. Essa é uma paz muito específica, uma paz muito consciente, que nós precisamos nutrir, porque o que acontece automaticamente é que nós ficamos com raiva. Como essas pessoas ousam fazer isso? Olha para o mundo, como que eles fazem isso, como que eles fazem aquilo? Mas há uma diferença entre simplesmente falar os problemas e ter raiva daquilo que nós vemos. E isso demora para a gente identificar na nossa mente, porque parecem a mesma coisa, mas são muito diferentes. Porque a raiva é um estado neurótico deludido da mente, que te exaure, que exagera as coisas e, portanto, causa uma confusão. Mas é realmente ver a diferença entre simplesmente falar a verdade, a injustiça, esses são os fatos. Isso não é raiva. Raiva é esse componente emocional adicionado por cima, que vem desse lado neurótico, que vem do nosso apego. Isso é algo muito específico da psicologia budista, isso é parte da prática budista. Quando a gente consegue ver isso, aí, se nós virmos, nós vamos conseguir ajudar o mundo sem fantasias, sem expectativas, a gente vai conseguir ir um dia por vez e vamos fazer o que nós pudermos. Esse é o ponto crucial, eu digo a vocês. Então, eu realmente acho que a gente deveria discutir isso, se vocês quiserem. Sim, exatamente, venerável Robina. Então, o que nós fazemos, uma vez que nós reconhecemos que há muita raiva?
Nós precisamos ver a mente. Esse é o nível fundamental da prática budista. Porque compaixão é mais avançada. Ele é um nível... Isso seria um nível mais avançado de compaixão, como sua santidade Dalai Lama diz. Compaixão não é o suficiente, você precisa da sabedoria. E o que sabedoria significa aqui é o que você ganha por conhecer a sua própria mente, por identificar o problema fundamental, que no que diz respeito ao budismo, ao Buda, as 4 nove verdades, como o Dalai Lama aponta, efetivamente a principal causa do nosso sofrimento na vida cotidiana é o apego. Isso é um grande choque para a gente. Porque se a gente olha o mundo cheio de poluição, ou vê o mundo colapsando, ou nós vemos injustiças, para ouvir o Buda dizer que essa não é a principal causa do seu sofrimento, mas o seu apego é a principal causa do sofrimento, parece chocante. Parece que o Buda não faz a menor ideia do que ele está falando. O que você está falando? Meu apego é a causa do meu sofrimento? Mas isso é o que nós precisamos entender. O mundo externo, nele há injustiça, sofrimento, há pobreza. Essas coisas existem. Mas o ponto que o Buda faz é que o apego é essa energia que nos compele e nos impele. Ele é muito neurótico, ele é muito emocional, a mente dele é muito estreita e ele está enraizado muito profundamente na gente. E o apego à nossa visão, especialmente na atividade política, é o apego à nossa visão que é a causa do sofrimento. Eu posso ver, olhando para a época em que eu estava politicamente ativa, nos anos 60, nós começamos muito idealistas e muito rapidamente um grupo começava a discordar com o outro sobre as estratégias políticas, aí viravam 2 grupos. E aí viravam 4 grupos. E esses grupos acabavam brigando uns com os outros, em vez de brigar com o inimigo real no mundo externo, lidar com os problemas, devido ao nosso apego com as nossas visões. Isso acontece com a religião, acontece na política, isso é o pior dos sofrimentos. E eu tenho certeza que é a verdade no movimento ambiental. Tem pessoas com todo tipo de pontos de vista, de práticas, de pontos de vista, e todos eles batem bocas entre si, e aí a destruição entra. E o problema ali é o apego à minha visão estar certa e a sua estar errada. Esse é o problema, especialmente no que diz respeito à atividade política. Se não é apego à comida, sexo, à aprovação, mas na atividade política é o apego a pontos de vista. Olha as religiões desabando, se separando o tempo todo porque as pessoas discordam. Esse é o pior apego. E aí nós nos tornamos fundamentalistas. Isso nos exaure, isso nos desgasta. Você passar todo o tempo encontrando problemas em outras pessoas e nas políticas deles, e como eles fazem isso ou aquilo, isso é apego, pessoal. Isso é apego e raiva. E você perde a vista do verdadeiro objetivo. Você se torna fanático, idealista, fundamentalista, e você acaba desistindo, cheio de raiva e desespero. Eu não estou sendo sarcástico, eu consigo ver isso claramente, isso acontecendo em todos os anos em que eu era ativa politicamente, eu tenho certeza que é a mesma coisa agora. Então, esse é um ponto realmente central, se você quer ser ativo politicamente. Você tem que ter políticas, mas você tem que manter o seu olho na meta, no objetivo. Mantenha os olhos no objetivo, que é querer fazer o que é melhor para ajudar as pessoas, em qualquer que seja o campo em que você esteja trabalhando. Seja muito flexível. O idealismo é inútil como um conceito político. Eu acho que esse é o principal problema com o ativismo político, na minha experiência. Sim, nós temos algumas questões surgindo. Uma pessoa perguntou, como nos mantermos otimistas quando nós estamos em um período de degeneração e as coisas só pioram? Exatamente, as coisas só estão piorando. Por isso, se você tem a visão budista do mundo, essa é a tua decisão. Você não tem que ter a visão budista, mas a visão budista, ela é uma visão muito ampla, de longo prazo. Nós estamos em um período degenerado. Isso significa que as causas de onde nós estamos agora, karmicamente, vêm de milhares de anos atrás, em termos de período de vida, em termos de milhares de anos atrás. Se a gente trabalhar com a questão ambiental, a gente consegue voltar milhares de anos e ver as causas do que nós estamos experienciando agora nesse momento. Então, a perspectiva ambiental, ela é ampla, você precisa ter essa visão de longuíssimo prazo. Se a gente olhar agora, a situação é desesperadora. Tudo que você pode fazer é fazer o que você pode fazer. Se você tem a visão budista, você sabe que você vai ter vidas futuras e você precisa criar as causas para o futuro. Por isso que o ambientalismo é importante, porque ele pensa em longo prazo, mas você precisa ser realista.
Mesmo a atitude de Bodhisattva desse otimismo, ainda mesmo se a situação pareça um desastre, ainda assim há algo que você pode fazer. Eu vou usar um exemplo. Digamos, todas as pessoas na Ucrânia, elas têm uma raiva. Essas pessoas não estavam vendo que a guerra ia chegar. Talvez um grupo de pessoas na Ucrânia, digamos, seja muito pobre. E aí o problema deles é a pobreza. E aí vem esse outro problema, e agora o país deles está sendo bombardeado. Então você nem imaginava que ia surgir esse novo problema 15 meses atrás, mas agora você está nesse pesadelo. Então você ajusta as suas expectativas. Agora você está numa situação muito difícil, está no exílio, você precisa continuar se ajustando à realidade. Você não pode desistir por pior que as situações estejam. A sociedade foi bombardeada, você ajusta as suas expectativas para o que você pode fazer agora. Então agora não tem moradias, você está numa zona de guerra. O que você pode fazer agora? Você não desiste. Não importa o quão ruins as coisas ficam. Porque você tem uma pessoa que você pode ajudar. Você pode ajudar aquele cachorro, aquela formiga, aquela pequena pessoa. Não importa onde você esteja, você pode fazer algo que seja de benefício para as outras pessoas. Não importa o quão ruins as coisas estejam. Então não tem nada errado em ter uma ideia idealista, mas quando as coisas desabam e o desastre está lá, o desastre é que quando a gente tem muito apego às nossas expectativas é que nós nos desesperamos. E aí a gente não consegue ver a luz no fim do túnel, e aí a gente se desespera. Então, não importa o quão ruins as coisas fiquem, não há vantagem em desistir. Não há vantagem nenhuma em desistir, porque a gente precisa continuar ajustando a nossa visão. Então, no momento, você é uma família pobre numa casa, e seu problema é não ter comida o suficiente. Agora vem um incêndio e derruba a sua casa. Agora, o maior problema nem é ter comida o suficiente. Agora, o problema é não ter um telhado sobre a sua cabeça. Então, agora você ajusta as suas expectativas e continua entusiasmado. Isso não é fácil, devido ao nosso apego. O apego não consegue suportar a dor, mas não há escolha, a gente continua ajustando as nossas expectativas. Não importa o quão ruins as coisas fiquem na nossa vida cotidiana, no nível político, é isso, não há escolha. Muito obrigada. Vitali perguntou como reconhecer a diferença entre críticas válidas e Like talking behind the back. falar por trás, backbiting, fofoca. Bom, digamos, em um grupo de pessoas, em um nível político, tem um encontro e você tem um grupo de pessoas e vocês estão trabalhando nos mesmos objetivos políticos, ou pode ser na família também. É difícil, porque quando você fica com raiva dessa pessoa e você quer expressar isso para alguém, mas eu acho que é realmente importante pensar quais são os fatos. A raiva é uma interpretação emocional extra dos fatos. Então, digamos que alguém roubou o seu dinheiro. Digamos, uma das suas irmãs roubou o seu dinheiro. E aí você quer falar com outra irmã sobre isso. Tem uma grande diferença entre falar sobre os fatos para encontrar uma solução e simplesmente falar mal. É muito evidente, eu acho, a gente consegue ver a diferença. O componente da raiva é muito emocional. Você fica com raiva da sua irmã por ter pego o dinheiro e você fala sobre ela pelas costas. Eu acho que se a gente tiver bastante cuidado, a gente consegue ver a diferença. O real, se é válido, é que você quer encontrar uma solução, tanto em prol dos seus objetivos e da sua irmã. Essa é a grande diferença. O objetivo pode ser forte, mas ele é proativo e ele foca em querer encontrar uma solução. E ela não é apenas criticar, você quer encontrar uma solução. Eu diria que essa é a diferença. Muito útil, obrigada. Emma, da França, pergunta: é possível a pessoa ter compaixão com a natureza para ajudar animais e insetos a construir um novo caminho para verem o futuro com o coração, a partir do coração? Aí ela diz que não entendeu. É possível ser compassiva com a natureza? Eu ouvi, mas eu não entendi a ideia. Eu preciso que a pessoa me explique o que ela está dizendo. Então, Franz, Venerável Robina,
Às vezes é um pouquinho difícil na sala da França fazer a pergunta. É, eu não sei o que dizer, eu preciso de uma pergunta mais prática. Emma, come into the English. Se a pessoa puder fazer a pergunta, por favor. Olá, Robina? Hello, excuse me. Difficult because is it possible to É build possível future world through compassion, to be compassionate to ter the compaixão insects and animals, por insetos e animais, to see the future and to pray that they could be ver o futuro e rezar para que esses seres. because we are En français, Emma, en français. excuse me. En français, in French is good. Go on. En français. Please, somebody can translate. A Robina pede para ela falar em francês. Est-ce que c'est possible d'envisager de transporter notre compassion à travers les animaux et Se les é possível a gente ter compaixão pelos animais, pelos insetos, sortir de nos concepts humains actuels pour le futur? eu não entendi o final também, nem inglês, nem francês. Merci. Est-ce que Dejen, can you translate, please? So see, Venerable Dechen is in another room. She's I in the know. front. Aí tem a Nicole explica que tem o problema das salas. You might have to move into the front room, or she can come out. Whatever's Uh, best. Just do it, please. Just do it. So- maybe I try to tell you in English another time. Yeah, try again. Okay, go on. Yes. Yeah. Is Ela it vai tentar falar em inglês de novo. to imagine to develop my compassion É possível eu imaginar, eu desenvolver a minha compaixão pelos animais e pelos insetos, of, but for the future out of human concepts we have actually that I think to pray to the to build a bridge between me as an human now to speak to the animals and insects that they could create the causes for the future. I cannot quite understand, Emma, but my feeling is. eu não consigo entender, Emma, mas o que eu sinto são duas coisas. A compaixão no seu coração, que é incrível, mas o segundo fator é que os animais, eles não conseguem fazer muito, porque eles estão focados, momento a momento, em conseguir a sua comida e evitar serem machucados. Então, eu não acho que os animais conseguem fazer muito. O que eu acho que nós podemos fazer é proteger os animais e os insetos e não machucá-los. Esse é um trabalho duro, complicado. Esse é o principal. Eu acho que a gente não consegue fazer os animais produzirem muita coisa, agir, mas a gente consegue protegê-los. Esse é o ponto. Esse é o que você queria saber, Emma? Eu acho que os animais não têm como ajudar muito. Você concordaria com isso? O que nós podemos fazer é protegê-los. Isso é compaixão pelas criaturas. Criaturas, é protegê-los de danos. Esse é um trabalho tremendo para fazer. Esse é o trabalho mais tremendo, protegê-los de danos. É inacreditável. Se a gente puder gastar a nossa vida fazendo isso, isso é uma vida especial. Isso é o melhor que eu posso dizer, Emma. Obrigada. Outra pergunta, Nicole. Emily gostaria de saber como se tornar a observadora, consciente de nossos apegos. Quando nós vemos e começamos a entendê-los, como você sugere que a gente construa nossa consciência e o nosso pensamento? Bom, a prática budista básica é isso.
Quando a gente pensa sobre a prática budista ou qualquer prática religiosa, a gente pensa basicamente em compaixão. E isso é absolutamente verdade, mas eu penso que isso é algo mais avançado no budismo, porque a compaixão não é só pelos animais, a compaixão não é só pelas pessoas pobres, a compaixão não é só pelas pessoas doentes, a compaixão é por todo mundo. Por quê? Porque todos nós estamos deludidos. A gente deveria ter compaixão pelas pessoas com raiva, pelas pessoas que causam danos, pelas pessoas capitalistas, pelos assassinos. Isso é realmente difícil. Essa é a grande compaixão, porque o Buda está dizendo: todos nós estamos sofrendo de um jeito ou de outro. E uma das principais maneiras que nós sofremos é porque nós causamos sofrimento aos outros seres. Então, se você não tem esse nível de compaixão até você entender a sua própria mente. Por quê? Porque a asa da sabedoria é compaixão também para você. Porque o Buda nos diz, no nível mais básico, nas 4 nobres verdades, o primeiríssimo ensinamento dele, ele está nos dizendo é que o nosso próprio sofrimento é causado pelo nosso apego, pela nossa raiva, ansiedade, inveja, depressão. Essas são as causas do nosso sofrimento. E aí, para o futuro, com base de ações negativas e machucar as outras pessoas, essa é a causa do sofrimento futuro. Mas agora nós estamos atropelados por esses estados mentais negativos. Não é um trabalho fácil ver a nossa mente. Por isso que é no primeiríssimo nível de práticas no budismo, ele nem discute ver a sua mente. Ele diz, você precisa primeiro controlar os serventes da sua mente, aqueles que servem a sua mente, que são o corpo e a fala. Então, a gente precisa, no mínimo, começar não mentindo, não matando, não roubando, não estuprando, não machucando as outras pessoas. Isso já é uma prática incrível, tremenda, imensa. Se a gente consegue controlar o nosso comportamento, a nossa fala, especialmente nós, seres humanos, controlar o nosso corpo, não machucando os outros, isso nos dá o espaço de fazer o trabalho real, de ver o apego tal como ele é, de ver a raiva tal como ela é, ver a depressão, ver a ansiedade. Isso é muito sutil. Isso é realmente sutil. É difícil ver a nossa própria mente, sabe? É o nosso trabalho ver a nossa própria mente, ser nossos próprios terapeutas, como Lama Yeshe coloca. A palavra parece fácil, mas é um trabalho muito difícil. Mas a gente não vai ver a nossa mente se a gente não puder controlar a nossa fala, se a gente está sempre berrando, xingando e abusando, não dizendo palavras verdadeiras, sempre com avareza pegando tudo que a gente gosta. Se nós não controlamos o nosso corpo e nossa fala, a gente não vai nem começar a ver a nossa mente. É impossível. Então, esse primeiro nível da prática, ele parece meio chato. Não mate, não roube, não minta, não pule na parceiro ou parceira de outra pessoa, controle o seu corpo, controle a sua fala. Então, eles servem a sua mente. Então, você consegue ver o apego e a raiva que impelem esse comportamento. Então, é muito poderoso. Essa é a prática budista. Essa é a real base da prática budista. Então, em outras palavras, essa é a prática de uma pessoa que tem compaixão por si mesma. Por que eu estou sofrendo? Devido ao meu corpo e minha fala descontrolados, e, portanto, a minha mente também. Então, conhecer a minha própria mente, conhecer a minha própria responsabilidade com o que eu penso e sinto, identificar a minha raiva, inveja, e aí controlar as ações que são impelidas por essa raiva, apego, inveja, essa é a prática budista fundamental. Então, a compaixão pelas outras pessoas e seres é fácil. Thank you. Obrigada. Says, Eric diz, "All Buddhism is about the mind, but todo what budismo diz respeito à mente. a mind that is a bit abstract? Mas e se nós tivermos uma mente que é um pouco abstrata? Find great Nem meaning todos in nós conseguimos encontrar um grande significado por meio da pergunta. Eric, eu não entendi exatamente o que você quis saber. Você gostaria de perguntar pessoalmente? If you put your hand up. Eric, eu vou te encontrar e te desmutar aqui se você quiser perguntar pessoalmente. Eric, if you raise your hand, Eric, se você levantar a sua mão, ele está no trabalho. É bom. right, right. Se ele não está ouvindo, Become friends a pergunta é: with abstracted mind. Is that
como nós podemos fazer amizade com a nossa mente abstrata? Eu não sei o que o abstrato significa, mas como fazer amizade com a sua mente, eu posso responder. If that's what you're suggesting. Well, until Eric's clear, we have another question, please. Enquanto isso, a gente pode ter outra pergunta. As a parent nowadays, we face Como pais e mães, hoje em dia, a gente tem que lidar com a cultura do ódio espalhada pelas redes sociais. Como o Venerável falou, há muito ódio. Falando sobre as redes sociais e questões ecológicas, por um lado, mas também pelo desejo de agir, parece que ficar com raiva de algo é o suficiente. Quando eu sugiro ação, meus filhos adolescentes, minha filha adolescente, no caso, não entende que ela precisaria agir de uma maneira prática. Como interromper essa compreensão deturpada? É realmente difícil, sabe? Simplesmente olhe para a natureza humana. Isso é como nós somos. Antes das redes sociais, eu conseguia ver a mesma coisa, só é mais intenso agora. Quando eu era uma criança, não tinha redes sociais. Mas eu consigo te entender como pai e mãe também. Especialmente quando nós estamos conscientes e talvez as pessoas jovens não tenham consciência, que é ver os problemas. Então, olha as crianças nas escolas sendo malvadas umas com as outras. Veja o bullying, por exemplo. Se a gente puder entender o apego profundo, mais profundo que nos impele e todo esse funcionamento das redes sociais, isso aparece com muita força na nossa mente quando nós somos jovens, mas quando nós somos mais velhos também. Esse é o apego mais profundo de todos, que é o apego a estar no grupo correto. Nós temos o apego, o desejo de ser vistos como uma boa menina, o bom menino. Então, a gente lida isso com diferentes grupos, nós estamos desesperados para ser vistos como alguém bom, ser aprovados. E redes sociais são completamente isso, você quer ser parte do grupo com o qual você concorda. Então, você tem pontos de vista o tempo todo. Você está falando constantemente sobre as coisas. Então, a gente realmente precisa ver que nós precisamos fazer algo. Se você é um pai ou mãe, não adianta palestrar para os seus filhos. Então, pode até ser bom dar um conselho, mas talvez dando mais espaço. Algumas pessoas fazem, algumas pessoas são assim. Eu lembro durante a pandemia, tinha uma criança de 9 anos, ele estava sofrendo bullying na escola, e ele estava tão infeliz, mas ele tinha essa atitude de, bom, o que eu posso fazer para ajudar? Então, ele começou a dar comida para pessoas. Ele tinha 9 anos de idade, então é possível. Uma outra abordagem como um pai ou mãe seria utilizar essa raiva do seu filho ou filha. Você não precisa dizer só, não fique com raiva. Você pode usar essa energia para ajudá-la a canalizar essa energia para ação. Não critique a raiva, mas canalize essa raiva, essa energia de raiva para ação. Tente dar alguma confiança de que essa criança pode fazer alguma coisa. Você precisa de coragem de fazer isso, especialmente como uma pessoa jovem. Porque você, quando é jovem, muito comumente você não quer ser criticada por outras pessoas. Então, se os seus pais fazem isso, também não vai funcionar. Mas em vez de criticar a raiva, se você canaliza a raiva e você vê o que você pode fazer para as coisas acontecerem, isso é muito bom. Algumas pessoas são muito boas nisso. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Não tem muita vantagem em criticar, mas se você puder canalizar essa energia, essa é a melhor sugestão que eu posso dar. Obrigada, Venerável Robina. John, ou Don, gostaria de saber como manter o esforço entusiasmado na vida cotidiana, com a nossa rotina sendo tão ocupada. Bom, é muito difícil porque o esforço entusiasmado ele é o resultado final. O esforço não é alegre no começo. Por isso que a gente precisa entender o significado do que é esse esforço alegre. Ele é o resultado final. Então, pense, a gente deveria analisar. Se a gente fala sobre os preceitos de Bodhisattvas, eles falam sobre esse esforço entusiasmado, sobre o entusiasmo. Mas o jeito correto de entender o que isso é muito claramente, ele surge muito claramente quando a gente entende o oposto. E o oposto é muito claro e surpreendente inicialmente. O oposto é preguiça.
Então, ouça isso é muito poderoso. See, the very first kind of laziness says, O primeiro tipo de preguiça é muito esforço. A pessoa não vai se incomodar. Isso demanda esforço demais. Se você analisa o que significa esse primeiro tipo de preguiça, o que demanda muito esforço é o que o apego não quer. O apego nesse nível é esse tipo primordial. O apego primordial é estar na nossa zona de conforto. O apego é não ter problemas. Então, assim que você faz um esforço, aquela parte de você não está feliz. Porque com esforço você precisa forçar além da sua zona de conforto, além da sua zona de conforto. Então, isso é o que o esforço é. E todos nós sabemos que você não consegue ser bem-sucedido em nada se você não fizer esforço. Mas você precisa fazer um passo de cada vez. E aí você vai acabar com um esforço alegre. Mas no começo não é alegre. É como ir à academia. A primeira vez que você vai na academia, você chega em casa e com tanta dor que você não acredita. Você descobriu músculos que você nem sabia que tinha. Não tem alegria nenhuma nisso. Mas em um sentido tem uma alegria porque você sabe que está progredindo. Então, quando você vai na academia, você precisa forçar contra a inércia do apego, que você preferiria simplesmente desistir porque você não gosta de fazer esforços. Você se lembra da parte a parte de nós que não gosta de fazer esforço é porque nós temos apego. O apego aqui é estar confortáveis. Então, demanda muita coragem fazer esforços, seja na atividade política, seja na família, seja na própria prática. A pessoa precisa dar um passo de cada vez, precisa ser humilde. E aí nós precisamos saber, como nós dizemos no inglês, a prática leva à perfeição. Tibetanos têm uma maneira muito legal de colocar, que significa nada fica mais difícil com a prática. Você precisa ter essa confiança. Então, o oposto do esforço é a preguiça. A pessoa não está nem aí. A outro tipo de preguiça é quando você diz, nossa, eu estou muito ocupado, eu vou fazer isso depois. E o que é que você está procrastinando? Aquilo que demanda muito esforço. Então, todas essas demandas, realmente, uma avaliação honesta, são uma avaliação honesta da nossa mente. E aí, a única maneira de ter entusiasmo, ou seja, de fazer esforço, ou seja, sair da zona de conforto, a única maneira que você faria isso é quando você tem confiança no objetivo. Então, se você realmente tem entusiasmo sobre o objetivo, se você sabe os benefícios do objetivo, então você vai fazer esforço. Gradualmente, esse esforço vai se tornar alegre, ainda que nesse primeiro dia na academia, fazendo essa analogia, ainda que a dor seja horrível, você está satisfeita porque você sabe que está progredindo. É a mesma coisa com o ativismo político, é a mesma coisa com a nossa prática, é a mesma coisa com tudo na nossa vida cotidiana, mas é um passo de cada vez. É algo muito consciente, otimista. Obrigada, venerável Robina. Tenzin Lama diz: se eu estou cercada de fofocas e de pessoas irritadas todo dia, como ter compaixão pelas pessoas que estão fofocando? Essa é a base da verdadeira compaixão. Isso é um ponto muito poderoso. É por isso que a primeira asa precisa ser a da compaixão. O primeiro ensinamento do Buda é as 4 nobres verdades. E a primeira dessas 4 verdades é a sofrimento. Ele articula 3 níveis de sofrimento. O primeiro tipo de sofrimento é chamado o sofrimento do sofrimento, que é quando coisas ruins acontecem. O nosso problema é, quando a gente olha para a compaixão, que é por pessoas que estão sofrendo, a gente só vê esse tipo de sofrimento. A pobreza, o racismo, o sexismo, o desastre pelo ambiente. A gente só vê as coisas ruins. E essa é a única compaixão que a gente tem. Mas se a gente entender o segundo tipo de sofrimento, o Buda chama esse sofrimento de sofrimento da mudança, que falando, sim, resumidamente, é o sofrimento de estar pegos nas nossas delusões. Então, se você está com apego, com raiva, fofocando, com inveja, a primeira coisa que a gente quer é ter raiva daquela pessoa. Não, mas eles que estão corrigindo. Não, porque essas pessoas estão causando o próprio sofrimento. Então, isso é a base para nós termos compaixão por essas pessoas. Só que a gente acha que compaixão é uma coisa meio sentimental.
Você dizer, tadinha, ela está sofrendo. Então não importa que elas estão fofocando, porque elas estão sofrendo. O ponto não é esse. Todos nós estamos causando o nosso próprio sofrimento. Esse é o ponto-chave do budismo. E para ter primeiro você precisa ter esse nível de compaixão para você mesmo. Você precisa trabalhar com o seu apego, sua fofoca, inveja. Eles são as causas do seu sofrimento. Então você pode ver que outras pessoas também estão causando o próprio sofrimento dessas pessoas. Isso não significa que você não possa ser firme com essas pessoas, que não significa que você tem que se envolver nessa fofoca. Se você não consegue mudar, é melhor você pode se afastar. Se você tentar dar conselhos, talvez seja difícil porque eles não vão querer te ouvir. Mas se você olha na sua mente, na sua própria apego, na sua própria fofoca, na sua própria raiva, na sua própria inveja, e você sabe que é por isso que você sofre, então você vai conseguir ver como essas pessoas estão causando sofrimento para elas próprias. Isso é o que é a verdadeira compaixão. Thank you. So, in the environmental work world, E no trabalho ambiental, as pessoas com mais poder são as pessoas que têm menos disposição de mudar. Só que elas estão do mesmo barco. Como a gente pode incluir essas pessoas na discussão? Essa pergunta vem de Portugal. É por isso que você precisa ter sabedoria na sua mente. Você não pode ter apego demais. O apego é frágil, é neurótico, você está se apegando à sua visão. E o fato é, você pode estar certo, esse que é o problema. Você sabe que você está certo na sua avaliação do problema, mas quando você está apegado a essa visão, isso te faz surtar. Você precisa abrir mão do apego a essa visão. Você mantém a visão, você não joga a visão fora, mas aí você consegue negociar com o outro lado. Por isso que o Martin Luther King era tão hábil. Ele nunca perdeu a visão do objetivo, mas ele não estava com raiva. Ele não ficou com raiva de outras pessoas. É por isso que ele conseguia falar com as pessoas racistas, com os políticos. Mas se você estiver com raiva e ficar facilmente perturbado, desista. Você não vai conseguir se comunicar com essas pessoas. Você precisa ser razoável. Isso é uma coisa muito difícil de ser, porque quando nós somos fanáticos com as nossas visões, nós estamos tão certos de que nós estamos certos e só que se você gosta de estar certo, ninguém vai te ouvir. O problema não é estar certo. O problema é nós ficarmos apegados às nossas visões. E se nós temos apego às nossas visões, nós ficamos com raiva das outras pessoas. E aí acabou a discussão. Então, essa é a chave do sucesso. Nós temos que ter entusiasmo, objetivos de longo prazo, mas também alguma empatia humana por essas pessoas, porque é com elas que nós estamos falando. Isso é muito difícil, mas é absolutamente possível. Só que quem é bem-sucedido, olhe para o Mandela, aquele homem maravilhoso. Você não consegue ter uma pessoa mais extrema no sentido de ser o exemplo perfeito. Ele conseguia falar com todo mundo e olhar para o sofrimento. Qualquer pessoa que tem muita raiva, muito apego, que tem muito apego a esses pontos de vista apegados e frenéticos, essas pessoas que conseguem, elas não têm tanto apego. Essa é a chave. Há uma pergunta agora pedindo sobre o que a lição do Om Hum. Bom, nos ensinamentos Vajrayana, se diz que a linguagem sânscrita é descrita como muito poderosa, como os sons mais puros. Então, eu vou falar um pouco mais. No Vajrayana, na explicação do Vajrayana, de como nós somos construídas, nós temos esse corpo grosseiro e a mente grosseira, que é a nossa consciência sensorial. E aí nós temos o que é chamado de um corpo sutil e uma mente sutil. E o corpo sutil é a base do sistema médico tibetano, por exemplo. É um pouco similar com o sistema chinês, com o sistema do Ayurveda. Se diz que nós temos 72 mil, aproximadamente, ou 74 mil canais num sistema nervoso sutil por todo o corpo. E por todo esse sistema nervoso sutil, há essa energia sutil dos planas. É o nível sutil da nossa fisicalidade, a energia dos nossos ventos. Essa energia dos ventos é o que o som é. Então, essa energia dos sons está conectada
com os nossos diferentes estados de mente. Então, quando você diz qualquer som, você só diz um som porque tem ar lá. Então, em primeiro lugar, quando você fica em silêncio, isso é uma maneira de purificar sua fala. Uma outra maneira poderosa de purificar a sua fala e, portanto, produzir benefícios é recitar mantras. Então, os mantras são em sânscrito. Os tibetanos não traduziram os mantras em sânscrito, porque eles dizem que é o som mais puro, são os mais abençoados. Então, o marrom são as 3 sílabas essenciais que representam o corpo iluminado, a fala iluminada e a mente iluminada. São como a essência. Então, quando nós dizemos para abençoar na nossa comida, por exemplo, a gente recita o marrom. Então, o Lama Zopa diz, por exemplo, um osso, mesmo que ele tenha 1000 anos de idade, se você recita algum mantra, Om Ahum e algum outro, você abençoa a sua fala e você assopra nesse osso. E se diz, o que quer que seja essa consciência daquele corpo morto 1000 anos atrás, qualquer que seja essa consciência agora, vai receber os benefícios. Mesmo vai receber as bênçãos desse mantra que você recitou para esse mantra agora, onde quer que esteja aquela consciência agora. Então, recite mantras nos ouvidos dos seus animais. Se diz que isso é uma bênção incrível para esses animais, porque o sânscrito é visto como incrivelmente poderoso. Então, o som é mantra, e ele pode ser muito benéfico. Isso é uma explicação geral. Obrigado. E aí, ela continua perguntando, isso nega, os mantras negam os karmas negativos criados pelas ações negativas? Tudo que você faz com a sua mente, como Lama Yeshe diz, a gente cria negatividades com as nossas mentes. E essa negatividade é purificada quando a gente cria positividade com a nossa mente. Então, o pensamento de compaixão, digamos que você está no mercado no açougue. E aí, se você adiciona compaixão, você pensa no sofrimento dos seres sencientes, e aí você não matou aqueles animais. E aí você recita mantras para os animais que morreram, para os açougueiros. Você está beneficiando, você está purificando com a sua mente, porque você gerou compaixão, com certeza. Ok. Então ela diz, você pode abençoar um machado e matar alguém. Se você abençoa um machado e mata alguém, isso purifica o karma? Não, acho que não, penso que não, só se você for uma bodhisattva. Então, se você vai matar alguém, se alguém abençoa uma faca e me mata, não, e eu que estou sendo morto. Não tem como a raiva e a negatividade produzir algo correto, algo benéfico. Deixa o machado lá. O Fernando pergunta. É possível usar o Om Ahum para oferecer não só os objetos do meu apego, mas também os objetos da minha aversão para os meus inimigos? Os meus inimigos. Bom, em primeiro lugar, 2 coisas. Nesse caso, Om Ahum não é simplesmente a questão, são só as 3 sílabas. Todas as palavras do sânscrito são feitas dessas sílabas. Você recitar um mantra abençoa a sua fala. E porque a sua mente é conectada com essa energia dos ventos, também abençoa a sua mente. Esse é o ponto. Então, quando você recita o mantra, você abençoa a sua mente e a sua fala. Você abençoa a sua fala e a sua mente. Se o seu alimento está lá e você assopra na comida, e para os animais você recita para eles, isso também os beneficia. Isso é o ponto básico. E passando para a pergunta que o Eric fez mais cedo. Como nós podemos fazer amizade com as nossas mentes e os nossos pensamentos? Essa é uma pergunta muito boa, Eric. Porque, devido ao ego, a gente, de modo geral, a gente se odeia. A gente ouve esses ensinamentos budistas porque a gente sofre por causa da raiva, do apego, e a gente ainda fica com mais raiva da gente. Por que a gente criou o nosso sofrimento? Então, a gente precisa realmente ouvir com muito cuidado a análise do Buda de que nós sofremos por causa do nosso apego e raiva
e tudo mais, então a gente não deveria ficar com raiva e nos culpar, mas sim, isso deveria significar que nós geramos compaixão por nós mesmos. É como se você percebesse, você tem diabetes porque você comeu muito açúcar. Você não fica com raiva de você. Você teria compaixão por você, e aí por isso que você para de comer tanto açúcar. Então a base precisa ser precisa ser compaixão por você mesmo. A gente tende a usar mais e nos culpar. E a raiva é simplesmente... A culpa é simplesmente a raiva pelo objeto. Nós estamos tão acostumados a ficar com raiva e culpa quando a gente ouve de algo negativo, é que a gente acaba reagindo dessas maneiras também. Então, é nesse exemplo, você não fica com raiva de você mesmo por comer açúcar. Você tem compaixão por você e percebe que você precisa ter a coragem de parar de comer açúcar. Por quê, Robina? Não, porque eu não quero diabetes. Ou por que eu deveria tentar diminuir o meu apego, raiva, etc. Porque eu cansei de sofrer. E se isso causa meu sofrimento, e se isso vai causar o meu sofrimento futuro, então eu vou parar. Então a fonte precisa ser essa compaixão por você mesma. É realmente importante você ter essa compaixão. E aí ele pergunta, onde começar? Pare com esses pensamentos quando for possível, usando todas as técnicas. As técnicas budistas estão disponíveis. Elas estão delineadas há mais de 2.500 anos. Obrigada. Nós temos mais alguma pergunta? Se não, quem quiser fazer uma pergunta diretamente, levante a mão. Who else? I'm seeing who's here. There's Norma. Hello, Norma. Hello, A sweetheart. Norma está aí? Olá, Norma, querida. Feliz de te ver. Tem séculos que eu não vejo a Norma. Olá, Robina. Julie, quem mais está lá? John, Tony, Hans, Will. Hi, Will. Julian. Qualquer pergunta que vocês tenham. Você fez uma frase, mas não tinha. A gente pode pagar as pessoas para matar os animais para a gente e então abençoar a carne antes de nós comermos. E aí nós não vamos ter o karma para repetir, para renascer como animais em sofrimento. Eu acho que não é tão simples assim, não é uma questão tão preto no branco assim. Tudo que a nossa mente faz nos programa. Tudo que a nossa mente faz nos programa. Isso é uma boa forma de dizer o que o karma significa. Tudo que nós pensamos e dizemos a cada milissegundo nos programa. Ou como eles diriam no budismo, deixa sementes na mente. Nós produzimos as pessoas que nós nos tornamos. Então, nós tendemos a ouvir o budismo da mesma maneira que a gente ouve a religião como sendo assim, se você fizer isso, 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 aí você vai ser bom e vai ganhar um prêmio, uma recompensa, e se você fizer isso, isso e isso, você vai ser pego e vai ser punido. Mas não tem um conceito no budismo, não tem nenhum conceito de punição e recompensa, porque não tem aquele que pune e que recompensa. Nós somos as chefas. Então, se você matou aquela galinha e eu assopro na carne e aí eu tô livre, escapei. Isso é meio ingênuo, isso é bizarro, é arrogante, bizarro, né? Não dá para falar assim, é sem sentido. É como se você estivesse pensando, se meu médico disse, tá ok, Robina, você pode comer açúcar, você não vai pegar diabetes. Essa é a atitude que nós temos, como se o médico falar isso, ou a médica, aí não fosse ter as consequências. A gente acha, bom, se eu fizer isso, eu vou escapar. É algo um pouco infantil. Se nós formos tão sem consciência das coisas, então se você olhar, bom, por favor, mate aquela galinha, e você paga alguém para fazer isso, significa ativamente falar, por favor, mate aquela galinha. Não é a mesma coisa se a sua avó te ofereceu uma galinha e você foi lá, só que você não pediu para alguém fazer. Tem muito mais nuances. Mas se você fizer algo simples assim, bom, por favor, mate aquela galinha, e aí eu vou recitar um mantra, e aí eu escapei. Não, na verdade é pior. Isso é pior. Porque ainda você causou uma outra pessoa a criar o karma negativo de matar a galinha. Mas tem muitas nuances.
é uma questão realmente grande. Porque a gente só pergunta... A grande questão sobre animais é usar animais, a carne dos animais e os corpos para nossa própria vantagem. Só que a gente nunca faz a pergunta nesses termos. A gente sempre pergunta sobre comer a carne de um animal. E a minha sugestão é porque nós estamos tão apegados a comer, é como se essa fosse a única coisa que contasse. A gente nunca faz a pergunta, a gente nunca pergunta, bom, qual é o karma de usar um cinto de couro? E é exatamente a mesma coisa. A transmissão parou aqui para mim, eu não sei. Voltou. Então a questão é, mesmo se você for uma pessoa vegana, maravilhoso. Nós somos tão ingênuos e arrogantes, a gente pensa, bom, eu não como carne, portanto, eu não estou machucando os seres sencientes. Isso é uma piada. Eu me lembro uma vez, eu sempre conto essa história, eu estava em Liverpool, na Inglaterra, anos atrás, eu fui nessa loja de queijo. E eu comprei um cheddar maravilhoso. E havia... Eu estou falando de veganos fundamentalistas. Eu não estou sendo rude. Eu estou falando de fundamentalismo no sentido de pessoas que dizem às outras o que fazer. E eles falaram, bom, como que as pessoas ousam... Uma budista ousa comer queijo? Mas eu me pergunto, quantas pessoas morrem numa estrada quando você dirige um carro? Então, se você procurar no Google, um holandês fez essa pesquisa. Em um carro, por quilômetro, tem trilhões de animais que são destruídos. Eu coloquei essa história no Facebook e um cara que estava me criticando disse, bom, isso não dá para evitar. Ou seja, o raciocínio era, se você não come esses animais, parece não importar que por dirigir você mata trilhões de insetos. Só que isso é algo esquizofrênico, é uma abordagem equivocada, porque o ponto maior é simplesmente por existir, nós estamos machucando os seres sencientes. Esse corpo é um zoológico. As minhas axilas, a minha boca, eles são zoológicos. Eles são um ecossistema. Simplesmente por existir, nós estamos machucando milhares, milhões de seres. Isso é óbvio. Tem uma outra história, eu postei essa história também. Cientistas na Austrália, um cientista se cansou de vegetarianos e veganos fundamentalistas. Eu estou falando de fundamentalismo, de pessoas que frequentemente estão criticando as outras pessoas. E ele falou de um campo de trigo. Para que você produz trigo? 80% para os animais bovinos, para bois e vacas comerem. E ele falou de como havia uma praga de ratos que iam nesses campos. Eles estavam lá, e é claro, antes de você plantar o trigo, o que você ia fazer? Você matou milhões de campos desses ratinhos que estavam lá. E aí você pensa, bom, não dá para evitar isso. Só que isso é completamente insano. Então, não pense que você é tão salgado simplesmente porque você não come carne. Simplesmente por existir, nós machucamos uns aos outros. Então, a questão é o que fazer com isso. A questão é, tudo que você pode fazer é começar com você mesmo e, no mínimo, desenvolver a atitude, o desejo de não machucar os seres sencientes. Você não consegue fazer mais do que isso para começar. Então, politicamente, faça o que dá para fazer. Como ter compaixão e fazer o que você puder para que nós paremos de machucar os seres sencientes. Então, isso realmente precisa se tornar algo consciente. Então, eu argumentaria que a pessoa pode comer algo, uma pessoa que pode até comer algo de vez em quando e pratica todo dia e tem realmente compaixão e tenta evitar os danos, eu diria que essa pessoa é uma praticante realmente boa. E se você é um fundamentalista vegano, mas não liga para os insetos e para esses ratinhos dos campos, isso é uma abordagem deludida. Então, a gente precisa começar com a nossa própria mente, começar tendo compaixão pelos animais e criaturas e insetos e fazer tudo o que nós pudermos para não machucá-los, minuto a minuto a minuto. Esse é o ponto maior. Então, a Melissa está lá e a Tisha está lá.
Você tem perguntas para fazer, Atisha? Obrigada, venerável. Quando eu varro o chão, tem muitas formigas. O que eu posso fazer? Porque eu preciso varrer o chão. Às vezes, tente ser gentil, tente usar uma vassoura suave. Tudo que nós podemos fazer é o que nós podemos fazer. Tenha consciência de que há seres vivos lá. Então, tente usar uma vassoura suave, recite mantras na direção deles, e tudo que você pode fazer é tentar ter consciência. E veja os seres sencientes e faça o seu melhor para não machucá-los. Isso é tudo que a gente pode fazer. O que você pensa? Sim, eu fiz isso. Mas às vezes sem a intenção, eu não sei como não machucá-los. Você faz o seu melhor, Atisha. Você faz o seu melhor, querida. Atisha, mesmo se você não varrer o chão, você está matando os seres, porque eles vivem no seu corpo. Você não está vendo a imagem maior aqui. Você mata os seres respirando. Tem seres vivendo em você que você não tem nenhuma intenção de machucar. Por isso que eu estou dizendo, você faça o que você puder. E aí, se você pratica todo dia, você faz os próprios poderes oponentes, e você recita mantras e você faz o seu melhor. Nós estamos nos comunicando? Sim, Melissa. Obrigada, venerável Robina. A minha pergunta: é danoso trabalhar com animais, por exemplo, no campo, o gato, ou... não, os animais, tipo, por exemplo, cães que trabalham com pastoreio, coisas do tipo. Tinha um lama que no Tibete nunca montava nos iaques, por exemplo. É muito individual, você percebe? O principal é ter compaixão, é ter amor e compaixão pelos animais. Cuidar deles, amá-los e fazer o possível para não machucá-los. É o melhor que você pode fazer. Fiquei pensando Então, se isso é como se fosse um trabalho que esses animais fazem, a gente cuida para que eles não fiquem tempo demais lá. Então, é importante que a gente não abuse deles, no sentido de usar demais o tempo e a energia deles. Se os animais querem nos agradar, isso é virtuoso para eles. Mas a gente pode recitar mantras na orelha, nos ouvidos deles. Tem muita coisa que a gente pode fazer para retribuir a bondade deles. Mais alguém lá? Não... Nós temos algum tempo para mais perguntas. Agora nós temos uma pergunta. O John está lá? Olá, John. Hi, Robina. Thank Yes, you for the talk. Good. I'm asking for a friend. So, eu estou perguntando para um amigo ou amigo. can an entity like Global Tree Initiative create É possível como uma entidade como a Global Tree Initiative criar karma? or something like that? Ou também pensando sobre um governo? Does a entity like a government or a corporation Uma create entidade como karma? um governo ou uma entidade criar um karma negativo? Sim, porque uma entidade é feita de seres sencientes, de seres humanos, certo? Então, uma entidade, a nossa iniciativa, o governo australiano, um grupo de pessoas está lá tomando decisões pelo país. Então, na Austrália, por exemplo, essas decisões afetam a vida de milhões e milhões e milhões de carneiros, por exemplo. Então, tem um grande efeito no karma da população australiana e também da paz no mundo. Então, sem dúvidas, seres humanos e grupos têm esse processo de programação, absolutamente, sem dúvidas. O que você pensa? Faz sentido? Ok. Can we purify that too? E esse karma pode ser purificado?
Então, digamos que eu fosse australiana e eu pago impostos para o governo australiano, e eu sei que eles usam isso de uma maneira que causa danos, por exemplo, para fazer guerras. Então, para mim, eu posso purificar, não querer me envolver com isso, tanto quanto for possível. Mas você não tem como purificar outra pessoa. Aquele grupo precisa fazer ações virtuosas. Entende? Como um grupo. Você entende? Yeah. Thank you. Sim. Sim, obrigado. Interesting. Interessante, sim, é. Mais o que, pessoal? Isabel? Isabel lights turned on, but there's no hand there. Oh, no, she's turned off again. Okay. Anything else? Mais alguma pergunta? We've got 20 minutes. Nós temos mais 20 minutos ainda. 18 minutos. A Cristina, na Califórnia, disse, se não há self, então também não há um indivíduo sofrendo. Não há um self individual, não há um governo australiano inerente, não tem um eu inerente, não há uma bondade ou maldade inerentes, não há sofrimento inerente. Mas algo ser vazio não contradiz a existência. Mas outra pergunta, muito útil, do John. John pergunta. É uma pergunta sobre iniciantes. Sua Santidade Dalai Lama diz, vacuidade para um iniciante. A Sua Santidade Dalai Lama diz, é muito simples, veja as coisas de outro ponto de vista. Isso é incrível. O que isso significa? Porque nós não temos a realização da assim chamada vacuidade, porque nós não temos a realização de que as coisas existem de uma maneira interdependente, porque nós temos a visão oposta, que é essa visão fundamentalista, preto no branco, eu estou certo, você está errada. Essa é a visão fundamentalista dessa ignorância primordial dentro de nós que não consegue ver que as coisas têm mais nuance. As coisas têm muito mais nuances do que simplesmente ser isso ou aquilo. Quando eu digo que as coisas são assim, preto no branco, isso e aquilo, somos fundamentalistas, isso é um desastre, não é espaço. Então, tudo que a sua santidade está dizendo é as coisas, porque as coisas não têm esse tipo de posição fixa, porque as coisas não são tão preto no branco, porque as coisas têm mais nuances do que isso, então você pode olhar para uma certa situação. Você está com raiva do seu marido porque ele deixou o chá dele cair. Você está, alguma coisa que ele fez no chá. Então, você fica com muita raiva. Você pode ver a mesma situação de um outro ponto de vista. Às vezes você não tem escolha. Algo muito... Se você não tiver como mudar algo, tudo bem, você pode pedir para o seu marido lidar diferente com o chá. Mas você também pode olhar de um outro ponto de vista. Por exemplo, eu tenho chiado no ouvido. Você não consegue fazer esse barulho ir embora. Você não consegue parar esse barulho. A não ser que você coloque um barulho mais alto ainda, que aí também não ajuda muito. Então, é um exemplo. Não estou tentando ser sagrado aqui, mas já que eu não tenho como fazer esse chiado ir embora, o que eu vou fazer? Eu preciso interpretar esse barulho diferente. Então, tudo que eu posso fazer é pensar sobre esse som como um bom som, é dar boas-vindas a ele. Eu não estou sendo sarcástica e eu não estou tentando soar sagrada. É que eu não tenho escolha. Então, por que esse chiado no ouvido? Por exemplo, eu posso querer muito silêncio. E quando você tem esse chiado e não consegue fazer esse chiado embora, você fica com aversão, você fica com raiva, que é o que acontece. Você tem esse chiado no ouvido, que escolhas eu tenho? Se eu ficar tentando mudar, eu vou enlouquecer. Então, eu preciso aprender a ver esse som como um bom som.
E eu prometo que está funcionando. Essa é a resposta. É ver algo de outro ponto de vista. Eu sempre uso o exemplo dos meus amigos na prisão. Uma pessoa que está uma pessoa que está na fila da morte, uma pessoa que ficou 17 anos no inferno. Ela disse, finalmente eu percebi que eu não podia mudar nada. Mas eles não podiam tirar a minha mente de mim. Então eu decidi que eu não sou uma prisioneira, eu sou uma monja. Eu não estou em uma cela, eu estou em uma caverna. Em outra situação, ela interpretou diferente. Ela viu essa situação de outro ponto de vista. Isso é aplicar a visão filosófica da vacuidade, que é nada tem uma natureza intrínseca. É uma questão de como nós designamos essa situação. O que mais, pessoal? Claro que esse é o trabalho mais difícil que nós vamos fazer a vida toda, porque a gente quer acreditar que nossa visão está correta. Adriano perguntou, como lidar com alguém que você tem uma briga com a pessoa? Você não odeia a pessoa, mas você não vê um bom motivo para seguir com a amizade. Não, totalmente apropriado. A gente precisa saber. Se nós somos bodhisattvas de um nível super elevado, a gente vai ter amor e compaixão por todo mundo e ninguém vai poder nos machucar. É absolutamente garantido. Mas como nós não estamos nesse lugar ainda, a gente precisa saber qual é a nossa capacidade agora. Então, se tem alguém com quem nós brigamos ou alguém por quem nós temos muito apego. Você pode ter apego ao álcool. Ninguém esperaria que você abra mão do apego enquanto você continua bebendo álcool. Você precisa se afastar do álcool. É a mesma coisa com as pessoas. A nossa tragédia é que nós não temos esse nível de senso comum. A gente, às vezes, fica em relacionamentos desastrosos, a gente continua voltando como um inseto no fogo, e a gente acaba matando uns aos outros. Então, se você percebe que tem muita raiva, ou se você não consegue lidar com a raiva dessa pessoa por causa da sua raiva, você percebe que você precisa se separar dessa pessoa, precisa se afastar dessa pessoa. Mas a gente evita fazer isso porque a gente pensa, eu não quero perturbar essa pessoa. O que a gente realmente não quer é que as pessoas nos critiquem. Então, a gente precisa ter coragem de tomar essa decisão, porque as pessoas vão te criticar. Você precisa saber qual é a sua capacidade no momento. Isso é algo muito fundamental na sua prática. Isso é sabedoria. Mas faça pelos motivos corretos. Faça pelos motivos corretos. O Renan perguntou, a eleição presidencial acabou de acabar no Brasil e há muito ódio na nação e mesmo medo de um golpe de Estado, a possibilidade no ar. Como lidar com isso e não deixar que essas visões extremas e que esse medo muito difundido se espalhe? É a mesma resposta sempre. O que a gente precisa entender é que essa é a visão única no modelo psicológico budista da mente. Eu não tenho como enfatizar isso o suficiente. É único para o budismo, é uma visão única do Buda, que o Buda trouxe. Há problemas no mundo. Há pesadelos políticos, há guerras, há violência, há racismo, há injustiça, há coisas terríveis acontecendo por todo o planeta. Isso é um fato. Então, se você tem a visão do karma, se você é budista, então, no mínimo, você tem uma explicação de por que isso está se manifestando, isso vai te acalmar. Você vai saber por que está acontecendo devido ao karma passado. Então, a outra coisa é perceber o seu medo disso, perceber que você está surtando, você tem aversão, você tem apego às suas visões. Então, isso é por que você sofre. Não é a turbulência política. Eu sei que isso é muito chocante para a nossa mente, soa muito chocante para a nossa mente, mas isso é um fato da perspectiva budista. Quando a gente consegue ver isso, a gente pode ter a coragem. Se você não decide sair do Brasil ou evitar a situação, se você não pode,
Eu conheço essa pessoa que teve esse pesadelo de ser acusada de matar 2 policiais sendo inocente, ela viveu esse pesadelo e não podia mudar a situação, então, em vez disso, ela mudou a mente dela. Esse é o nível fundamental da prática budista. As palavras são muito simples, mas isso é revolucionário. Eu não estou brincando. Obrigada. Mais uma pergunta que vem do português, da língua portuguesa. Como a gente pode ajudar as pessoas a parar de acreditar em mais pessoas? Amando-as, falando de maneira sábia, em vez de criticar, não surtando, entendendo a mente delas e dando alguns fatos para ela, e também mostrando empatia com elas. Você não consegue ter uma conversa com as pessoas se você faz bullying com elas. Se você é um pai ou mãe, professora, uma pessoa amiga, agindo dessa maneira, você não consegue ajudar. Você não deve ter medo das visões delas. Eu estava falando com uma pessoa uma vez em uma reunião, um encontro, e essa pessoa era supremacista branca. E eu comecei a fazer perguntas. Eu não surtei. Foi fascinante. Primeiro, eu tive que reconhecer que tinha todas essas ideias, essas teorias da conspiração, essas ideias loucas. Se você surtar com essas ideias, é um pesadelo, porque você vai bater boca e gritar. Qual é o sentido? Eu fiquei lá ouvindo esse cara, reconhecendo que é um ser humano com visões completamente ridículas, mas ter alguma empatia por ele com visões. Senão, como que a gente vai conversar? E aí, se você perceber que tem coisas que você não consegue ajudar muito, porque a mente dessas pessoas está muito fixada, rígida, aí você pode amá-las mesmo assim. Obrigada. Última pergunta de Eman. Em que área nós podemos focar para fazer o mundo um lugar melhor? Aí a Venerável pergunta, como assim área? Pergunta do Iman. Eu digo áreas, por exemplo, plantar árvores, trabalhar com as pessoas. Entendi, ótimo, Iman. Eu acho que depende da situação que está na sua frente. E um país pode ser as árvores, e outro país pode ser a pobreza. Então, todos nós temos as nossas experiências distintas, Iman. Você pode ver isso na sua própria vida. Então, você precisa ver o que está diante de você, o que está no momento. Digamos que você vai para outro país, aí as situações com as quais você vai ter que lidar vão ser diferentes. Tem injustiça e sofrimento onde quer que a gente olhe. Então, a gente precisa lidar com o que está diante de nós e fazer o nosso melhor com aquela situação. Eu lembro uma vez, na América, eu estava envolvido em uma conferência. Eu estava envolvida com o projeto Liberation Prison. E as pessoas religiosas estavam fazendo uma conferência e elas estavam de saco cheio dos cristãos fundamentalistas dominando essa conversa. Então, todos esses grupos, tinha muçulmanos, budistas, cristãos, todas essas pessoas fazendo o melhor que elas podiam. Mesmo um grupo com poucas pessoas, faziam o melhor que elas podiam. Eu acho que todas as coisas pequenas importam. Você não precisa ter grandes ideias. Depende da sua situação e do que você pode fazer. Tudo que você fizer pode ser útil. Essa é a minha visão, Iman. O que você pensa? Ele concorda. Obrigada. E agora eu gostaria de apresentar o Javier Torres para ele falar algumas palavras sobre o Global Tree Initiative, a iniciativa global de plantar árvores. Ele é de Porto Rico, e ele tem sido uma parte muito importante da nossa organização. Obrigado, Nicole. Como a Nicole disse, eu sou Javier. Eu sou coordenador regional da Global Tree Initiative aqui em Porto Rico. Eu tenho sido parte da Global Tree Initiative desde o começo. Eu plantei árvores no passado, aqui em Porto Rico, e também no Nepal, com a ajuda da Nicole e Satamanpal, algo assim, e uma outra pessoa. Em 2021, eu tive a oportunidade de viajar para a Itália, e lá eu encontrei Ossel, Hans, Jackie e Julie Caldwell. Olá, Julie, eu vi a Julie aqui.
E nós tivemos um momento muito belo lá. No último abril, a gente viajou para o Panamá, no trabalho lá com o GTI, de plantar florestas sustentáveis. De lá eu fui para Concha Pinos, encontramos novos parceiros lá. Então eu gostaria de agradecer todo mundo. Gostaria de agradecer Robina, Jack, eu vi a Jack lá. Gostaria de agradecer todo mundo por estar aqui. Um agradecimento especial à venerável Robina, que trouxe palavras muito inspiradoras e pensadores muito inspiradores. Nós gostaríamos de agradecer também Nicole por organizar esse belo evento. Nós gostaríamos de dizer um oi para o Hans, por ser o nosso diretor também. Olá, Hans, bom te ver. E por fim, eu gostaria de convidar todo mundo a visitar o nosso site, plantgrowsafe.org. plantgrowsafe.org. Está no chat. E aprender mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa comunidade global. Esse site é a nossa plataforma. E esse é um lugar onde nós nos conectamos uns com os outros. E, novamente, eu espero vê-los em breve novamente. Eu só gostaria de expressar minha admiração por todo mundo envolvido. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu acho que esse é o ponto, mano. Eu acho que todas as pequenas coisas que nós pudermos fazer não são desperdiçadas. Em um nível pessoal, com certeza, mas eu penso também que no nível global. A gente não deveria ficar idealistas demais, a gente deveria manter o nosso idealismo, mas nós deveríamos nos deleitar, nos alegrar. E ela agradece todas as pessoas que estão trabalhando, continuem, sigam em frente, sigam em frente. Por um lado, nunca percam de vista a visão de longo prazo e, por outra parte, deem cada pequeno passo por vez e se deleitem com cada pequeno passo. Não importa o quão ruins as coisas fiquem, se deleitem com cada passo. Muito obrigada, Venerável Robina, por estar aqui hoje. Obrigado a todas as tradutoras por estarem aqui hoje, tornando essa conversa disponível. A gente pode também dedicar os méritos por compartilhar os votos de Ecosattva. É um pequeno voto, se vocês quiserem se juntar a esses votos. Comprometo diariamente, a me comprometer diariamente com a cura de nosso mundo e o bem-estar de todos os seres, viver na Terra com mais leveza e menos violência em termos de comida, produtos e energia que consumo, obter força e orientação da Terra viva, de nossos ancestrais, das gerações futuras e de nossos irmãos e irmãs de todas as espécies. Apoiar as outras pessoas em nosso trabalho em prol do mundo e pedir ajuda quando necessário. Manter uma prática diária que clarifique a mente, fortaleça o nosso coração e nos apoie no cumprimento desses votos. Obrigada a todos novamente. Se juntem, por favor, nossa semana, no próximo sábado, para a gente ter a conversa com o Ussel, o Tenzin Ussel Rita. Ele vai fazer uma fala também, com formato similar à de hoje. Então, vocês podem conferir no site da Global Tree Initiative e nós gostaríamos de ver todas as pessoas lá. E a gente pode desmutar todas as pessoas para que todo mundo possa se desmutar. Very much. Thank you. Rubina. Thank Thank you. you. Thank you, Rubina. Thank you, Thank Rafa. you, Rubina. Thank you. Thank you, Rubina. Thank you. Thank you. Take care. Obrigada, Marcos Teles. Thank you so much, Reverend Rubina, and thank you, everybody. Thanks, everybody. Take care. Nice to see you all.